A partir de agora, você está com o programa Ponto de Vista, o seu programa semanal de entrevistas, debate e, claro, construção do conhecimento. Chuva, frio, umidade, inverno, perigo. É claro que estamos falando de gripe, de modo específico, gripe A. Para nos orientar nesse debate do nosso programa Ponto de Vista, nos dar as orientações, sugestões e dicas de como nos prevenirmos e cuidarmos, eu quero acolher as nossas convidadas de hoje. A professora Maristela de Azevedo Ribeiro, coordenadora de enfermagem da Unipar, Jaqueline de Bortoli, que é enfermeira supervisora de estágio do Pronto Atendimento Ambulatorial de Enfermagem, e Jamie Costa, que é responsável técnica da Unidade Básica de Saúde, Centro de Saúde Escola. Sejam muito bem-vindas a esse espaço da gente aprender com vocês. Professora Maristela, existem tipos de gripe. A gripe que chamam de comum, gripe A, influenza, H1N1, gripe suína, etc., né? Como é que a gente faz para distinguir esses tipos de gripe? A influenza, H1N1, gripe A e suína é a mesma coisa? Na realidade, o que a gente tem como nomenclatura é assim, para a gripe comum é a gripe B, né? Gripe B. É, H3. Uhum. Né? Para gripe que se fala sobre suína, que na realidade não é suína. Ah, não né? é suína? Não, a gente chama de influenza H1N1 ou influenza H3N2, né? Ou a gripe H1. H1, esses são os nomes dados, né? Isso. Umas nomenclaturas interessantes para a gente aprender bem, né? Exato. Qual a diferença básica da H1N1 com relação à gripe B, que é a gripe comum que nós temos? A diferença é em relação à sintomatologia e à gravidade, né? Então, não se pode menosprezar a questão da gripe comum. É uma gripe que, a longo prazo, se não tratada, se não tiver os cuidados corretos, acaba se agravando, né? Mas ela não tem a mesma gravidade que a H1N1, que chega até a óbito e que tem a questão da prevenção. Ela mata mesmo a H1N1? H1N1 mata mesmo, inclusive no estado do Paraná, hoje, atualmente, nós estamos com 25 óbitos já comprovados pela H1N1. Né? O fato de dizer esse óbito comprovado, demora algum tempo não para dizer que alguém morreu de gripe A? O que se fez na primeira fase da gripe H1N1, que foi a pandemia, né, para fazer o diagnóstico confirmatório, era obrigatório a coleta de secreção e o envio ao LACEN, no caso do estado do Paraná, para confirmação de diagnóstico. Né? Hoje já existe um outro parâmetro para fazer a confirmação de diagnóstico, que é primeiro a clínica. Né? Então, a partir da clínica já se faz o diagnóstico se é H1N1, mais as condições de saúde da pessoa, mais idade, mais se existem outros transtornos anteriores, alguns transtornos crônicos, né? E a evolução dessa clínica da H1N1. Jaqueline, a professora Maristela já nos alertou que é realmente um perigo, Sim. que é algo mortal, né? Que cuidados devemos ter no dia a dia nosso, no cotidiano, para a gente poder evitar esse contágio? No dia a dia, principalmente em ambiente de trabalho, nas escolas, é procurar deixar os locais mais arejados. O que acontece é que no inverno, nós temos aquela tendência de fechar janelas, fechar portas, ficar todos juntos num ambiente quente. Mas o correto no caso dessa gripe é nós deixarmos as janelas abertas, utilizar a lavagem das mãos com frequência. O álcool em gel realmente elimina ela causa vírus? a desinfecção. Ele faz a desinfecção das mãos. Mas a lavagem das mãos não é indispensável. Isso tá? é fundamental. Isso é fundamental. Então, a lavagem das mãos sempre e o álcool para fazer a desinfecção. Então, é importante ter aqueles dispenser de álcool, tanto nas escolas quanto no local de serviço. Você chega, na hora de cumprimentar alguma pessoa, evitar agora nestas épocas os apertos de mão, os beijos nos rostos. É interessante, me fez lembrar uma reportagem que saiu no Jornal do Paraná. Não lembro que cidade foi que o bispo ou o padre até mesmo proibiu os fiéis na celebração do aperto de mãos, né? Evitando, e é realmente contagioso pelo aperto de mão? Sim, sim. Através de objetos contaminados ou através de secreções de vias aéreas, essa gripe pode ser transmitida. Né? Então, através da saliva, secreções de vias aéreas superiores, pode ser transmitida. Por isso que, ao tossir, se você colocou a mão, você tem que lavar. Porque através desse contato com outra pessoa, ela pode estar adquirindo essa doença. Você citou que no inverno, realmente pelo caso do ambiente está fechado, é muito comum a proliferação do vírus. Sim. Mas no verão também, em momentos mais quentes, o vírus está presente? O vírus está presente. Está presente? Porém, é um caso que eu já te disse, como no verão nós ficamos em locais mais arejados, o próprio ambiente, o calor não ajuda à proliferação da doença. Uso de talheres, Jamie,
copos, talheres em comum, isso também é foco de contágio? Sim. Uso de talheres, copos, o indicado é nessa época do ano a gente não está compartilhando nada, tá? Desde que esteja presente alguma secreção, saliva de uma pessoa que esteja contaminada, com certeza a outra pessoa, se dividir, vai estar adquirindo o vírus. Então essa orientação para a escola ou locais que as pessoas trabalham junto, no ambiente de trabalho, né? De usar o mesmo copo para tomar água, cafezinho, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O ideal é que nas escolas, nessa época do ano, se não tenha copo descartável para todas as crianças, é que essas crianças estejam levando de casa esse copinho, né? Para estar lá, tomando a sua água e não emprestar para o colega. Sim. A senhora me refresca um pouco a memória. Eu, quando era pequeno, faz um bom tempo já, né? Eu não me lembro de ter ouvido um programa do governo de prevenção, de orientação, com relação à gripe A. Ela é recente ou a prevenção do governo é recente? Não. A pandemia, ela surgiu em 2010, mais ou menos. Que foi aquele clima de medo que todo mundo teve nas escolas. E que aí, inclusive, no início foram preconizadas algumas condutas que hoje já não se utilizam mais, então como por exemplo o uso de máscaras pelo paciente, né, para caminhar na rua, né? Então isso hoje já não é mais preconizado, alguns outros cuidados. O que ficou realmente, né? O não compartilhar desde que haja secreção, então se pensar, e aí a gente fala isso principalmente para a questão de escola e hospital, que são ambientes que aglomeram um grande número de pessoas, né? E que acabam ficando lá por um período maior de tempo. Né? A questão do álcool gel, né? Como disse a Jaqueline, lógico, o álcool gel não dispensa a lavagem inicial das mãos, a primeira lavagem com água e sabão, mas precisa somar os dois para que tenha aí uma eficácia no seu resultado melhor. Né? E ainda uma coisa que eu acho bacana de lembrar, existe essa questão do copo descartável, né? Então, do ponto de vista ecológico, né, a questão ambiental, se a gente tem esse ponto de vista para prevenir, então se não quer gastar mais, se não quer aumentar esse número de resíduos, pelo menos oriente seu filho a levar o copinho, né? E ele utiliza uma garrafinha de água, ou a garrafinha, né? E lembrando também assim que existem outras doenças, no caso específico desse utensílio, que também podem ser transmissíveis, né? Como o herpes labial, né? Então, de repente você não sabe o que tem e acaba compartilhando um utensílio desse, né? Então, acho isso importante. E a questão também que, apesar de corrimão nas escadas ser um objeto, um utensílio, um instrumento de segurança, né, para que você apoie para descer, tome cuidado, porque às vezes acontece, alguém passa e espirra naquele corrimão e você passa a mão, né, naquilo ali. Né? Tem que tomar um então, cuidado fundamental. Precisa tomar esse cuidado também, né? Então, procurar se apoiar, mas se apoiar de uma forma que não acabe se contaminando se houver secreção ali. Jaqueline, suponhamos que eu esteja numa sala de aula e me dê uma vontade enorme de soltar um espirro, né? Existe alguma dica para eu prevenir, para que não possa o vírus proliferar ali com o pessoal, não? Existe assim. De primeira mão, o correto era todo mundo ter um lenço, pois você espirraria... De papel ou de tecido, o lenço? Preferencialmente de papel, descartável. Você colocaria o lenço, espirraria no lenço e jogaria fora. Tem hora que não dá tempo. Tem hora que não dá tempo. Nestes casos, de preferência, mão ou braço. Mão por quê? Porque a mão você consegue sair dali e lavar a mão, as mãos, né? Então, são as duas formas de você não espirrar e deixar proliferar para todo mundo que estiver respirando naquele ambiente poder adquirir essa doença também. Então, sempre ou o braço ou a mão. Essa é a dica para ambientes fechados. Principalmente o lencinho descartável, né? Que a gente já espirra, joga fora. Agora, no caso de não tiver, mão ou braço. Sim. Jamie, as vítimas do Paraná, que a gente tem notícias que vieram a óbito por causa da gripe A, elas também, pelos estudos ou pelas análises, tinham outras complicações que facilitaram o processo de óbito ou não? Em alguns casos, dependendo de quando é diagnosticado, pode ter alguma coisa assim, pode haver outras complicações, mas não necessariamente que a pessoa tenha complicações para levar ela a óbito, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque esses dias eu vi uma pessoa comentando, né? Houve essa notícia no jornal, nos meios de comunicação. Mas fulano de tal morreu porque já estava lá, adoentado já. Eu não tenho problema com isso, né? Mas mata mesmo. Isso. Lógico que algumas pessoas, elas têm uma imunidade maior que outras, né? Como que se adquire essa imunidade? Tanto na vacina, quanto nos alimentos, no que a gente come o dia a dia. Então, umas pessoas têm uma imunidade maior que as outras. Por isso que é muito importante as pessoas estarem cientes dos sintomas da gripe da H1N1 e estar procurando a unidade básica de saúde para se informar, para procurar um atendimento para que a gente possa ou ficar com ela ali na unidade ou encaminhar, direcionar esse paciente para um atendimento mais adequado. A professora, a Jamie deu
a dica para a nossa pergunta agora. A questão dos sintomas. Como diferenciar uma gripe comum, que é a gripe B, que aprendi contigo, né? Da gripe A. Quais são os sintomas diferenciados das duas? A principal clínica que a gente coloca em relação a H1N1 é a febre súbita, né? Então, 38 graus, de repente. De repente, né? Acima de 38? Acima de 38 acima, né? Então, assim, não é como a gripe comum, que você passa aí o dia todo com uma febrícula, ou às vezes chega até 38, daqui a pouco volta, né? Ela não, de repente, é por isso que a gente chama de súbita. Então, essa é a principal característica. A principal é essa. Então, ficar atento, uma febre repentina assim. Repentina, isso. E é isso que você associa, né? Essa febre súbita, a tosse, né? A leve dor de cabeça, ou uma dor de cabeça um pouco mais acentuada, é uma suspeita de gripe 1 e que precisa ser encaminhado a um profissional da área de saúde, principalmente um profissional médico, para que possa fechar o diagnóstico com a clínica, com a sintomatologia do paciente, para poder dar esse diferencial. Dores no corpo, a semelhança da gripe B, também está presente? Nem tanto quanto a gripe comum. Ela está presente, porque assim, os sintomas, elas são muito parecidos. De todas as gripes, elas são parecidas, tanto da H1N1 quanto das outras. Então, a gente tem que se atentar mais ao fato da febre. Essa é característica. Isso, é a característica. Porque o restante está presente. Em algumas pessoas, isso como é uma característica que cada um sente de uma forma. Então, eu não posso dizer que uma dor muscular é mais forte em uma gripe comum, numa H1N1. Então, a partir do momento que você tem uma febre, uma coriza, uma dor de garganta, uma falta de apetite, uma ardência nos olhos, então isso daí já leva a ter um sintoma de gripe. Aí, o diferencial, igual a professora Maristela já disse, é os 38, 39 graus de febre repentino. Podendo que também até levar a vômitos e diarreias. Pode ocorrer isso também. Assim, só para o pessoal não confundir com uma virose, não que eu estou com vômito e diarreia, eu estou com H1N1. Pode ser que venha a ter também, tá? Junto com os outros sintomas. E nós falávamos no bloco anterior, que deixamos o gancho, que uma das maneiras mais eficazes, talvez, da prevenção é a questão da vacina. Jamie, como é que funciona a campanha de vacinação? Como é que ela é executada? Então, este ano a gente começou a nossa campanha, desde maio nós começamos a campanha, então estamos até agora, né? E a gente está vacinando pessoas idosas, acima de 60 anos, criança de 6 meses a 2 anos, e profissionais da saúde e gestantes. Faixa etária, então, maior de 60 e até 6 anos. Essa é a faixa etária da vacina. Isso, não, 6 anos não. A princípio foi de 6 meses a 2 anos. 2 anos, obrigado. Isso. Então agora, como a gente está no tempo ainda que não resolveu entrar no verão, estamos no inverno, a última resolução que nós recebemos da Secretaria de Saúde do Estado, ele aumentou a faixa etária para crianças, que é de 6 meses até 5 anos. Incluiu também cuidadores de pessoas idosas, não que trabalhem em casa, mas que trabalhem em local coletivo. Tá? Cuidadores de creche, cuidadores na rede pública também. E crianças até de 6 meses a 5 anos de idade. E continua gestantes e as pessoas idosas acima de 60 anos e profissionais de saúde. Continua. E é bem importante lembrar que essas pessoas vão tomar uma dose de vacina. Agora, todas as crianças que estão fazendo a primeira dose este ano precisam retornar ao posto para fazer um reforço dessa primeira dose, após um mês que foi feita a primeira dose. Tá? As crianças que já participaram da campanha o ano passado, não precisa vacinar. Tá? É uma dose igual aos adultos. Agora, se é a primeira vez que eu estou levando meu filho lá no posto para tomar essa vacina, então daqui um mês a mãe tem que levar esse filho de novo para fazer o reforço da vacina. Tá? Então, assim, lembrando que a mesma vacina do adulto e da criança, a diferença mesmo é a quantidade que é aplicada. É bem importante lembrar também que as pessoas às vezes ficam em dúvida, não perguntam, mas que a vacina H1N1, este ano, ela veio combinada com a vacina de gripe comum, a vacina sazonal que a gente quem fala. Toma a vacina de H1N1 já tomou a vacina imune sazonal. às duas situações. Isso, já está imune às duas situações, né? Por isso que esse ano a gente está administrando a vacina intramuscular. O ano passado foi intradérmica, né? Então, este ano a gente está administrando a vacina intramuscular porque... Intramuscular quer dizer injeção? Isso, doída. Então, assim, é bem importante lembrar isso, que já está as duas, tanto a H1N1 quanto a gripe sazonal, é a mesma vacina, para as pessoas chegarem no posto, se tiver dúvida, avisar, porque nem sempre
sempre o idoso leva a carteirinha pra gente, mas a gente não vai perder esse idoso, a gente vai fazer a vacina nele. Então, assim, tem dúvida? Chega e pergunta, porque a gente não pode ficar fazendo vacina uma atrás da outra, né? Então pergunte, ó, eu já tomei aquela vacina mês tal, eu preciso tomar? Daí a gente vai orientar que não, que é a mesma vacina, que ele não tem necessidade, que ele já está imune a H1N1. Professora, eu vou fazer uma pergunta que fizeram para mim esses dias. Por que o governo não vacina todo mundo, toda a população do Brasil? Tem essas faixas etárias, esses grupos selecionados? Porque o planejamento acontece em cima do perfil epidemiológico da contaminação. Eles são mais suscetíveis. São mais suscetíveis. Então, isso é trabalhado em relação a todas as doenças consideradas crônicas, né, que nós chamamos de agravo na saúde coletiva, e que são alvos de programas do Ministério da Saúde, na área de prevenção, na área de insumos, de fornecimento gratuito de medicação, como é o caso da H1N1, né, que eles tratam com um medicamento específico, que eu não vou falar o nome, senão daqui a pouco as pessoas saem por aí, né, tentando achar para ver se tem para vender, né, que é o que acontece. Né. Mas a farmácia não pode vender esse medicamento? Parece-me que está sendo feito agora, até ontem eu estava conversando Mas sempre com receituário médico. Com receituário médico, mas até então o que a gente tem conhecimento é que o medicamento não pode ser vendido em farmácias e é fornecido gratuitamente na unidade da saúde, né? Então, por isso é um agravo alvo de um programa do Ministério, né? Mas existe já uma conversa, eu fiquei sabendo isso ontem, é uma conversa informal, não sei se precisar, se isso já tem resolução, que esse medicamento vai começar a ser liberado para venda em farmácias. Mas isso é uma conversa que eu escutei, eu não tenho ainda nada assim de confirmado para poder estar falando mesmo, né? E eu só gostaria de estar lembrando também, que eu acho importante a gente falar, porque a gente é muito questionado nos corredores, né? As pessoas conversam com a gente, familiares, né? Então, quantos casos? É verdade que tantos X já morreram, quantos X, né? Então, assim, o que a gente tem hoje de notificado no boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná nós temos 900 casos confirmados, né? 899 casos confirmados no Paraná, né? Desses 899, 25 óbitos. As regionais que mais atingidas são a região de Curitiba, Ponta Grossa, Campo Mourão, né? E, se eu não me engano, Foz do Iguaçu. A nossa regional, que compõe 23 municípios, né? O Umuarama, que é um município polo, mais os 23 entornos, nós temos 10 casos confirmados. Em Umuarama, pelo boletim, nós temos 2 casos confirmados. Isso é divulgação oficial de boletim. Óbito, teve algum? Nada confirmado ainda, nada ainda informado. Né? Então, eu acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas tornam uma situação epidemiológica, transformam de epidemia numa pandemia, né? Então, aquilo já alastra, aumenta, as pessoas multiplicam. Qual é a diferença de epidemia e pandemia? A pandemia, ela transcende fronteiras, ela tem um surto aumentado, né? E a epidemia, ela se concentra mais naquele período, mais naquela região, mais numa determinada tipo de população, né? Por isso que em 2010 a gente falou em pandemia, porque era a nível mundial que se falava em H1N1 e que naquela época se chamava de gripe suína e que erroneamente as pessoas achavam que comendo carne de porco, que o pobre do porco transmitia. Tadinho, né? O porco pagou o pato. Isso, o porco pagou o pato nessa história, né? E na realidade não tem absolutamente nenhuma relação a essa situação. Jaqueline, se eu tomo vacina esse ano que vem devo tomá-la novamente? Deve sim. Deve? Deve-se tomar. Os últimos estudos, o que mostra? Após você tomar a vacina, o seu corpo cria anticorpos e essa imunidade contra esse tipo de vírus, o pico dele, o auge, fala assim, é a parte maior de proteção, se dá um mês e meio em torno depois de você ter tomado a vacina. Depois disso, começa a decair. Por isso que é o prazo de 1 ano, né? Depois de 1 ano, temos que tomar novamente. André, lembrando que a professora Maristela estava falando da medicação. E um item muito importante é evitar a automedicação. O pessoal começa a ter gripe, vai lá, compra o remédio, se medica. Isso o que cria? O nosso organismo ele cria resistência às cepas, a esses medicamentos. Depois, quando um médico receita e você vai comprar, talvez o seu organismo não vai conseguir responder. Então, isso daí é muito importante. A automedicação deve ser evitada. Eu acho que não somente na gripe, em toda a situação. Isso. Mas o brasileiro ama, né? A automedicação. Eu morro de medo disso. E aí, só queria até fazer um parênteses, né? Para deixar bem reforçado, a gripe comum,
é a gripe H3. H3. H3, né? No início, eu acredito que eu tenha falado H1, né? Mas a gripe comum é H3, não a B, H3. Ah, tá, H3, a gente vai aprendendo. Tá Jamie, mulher grávida pode tomar vacina? Não só pode, como deve. Deve tomar a vacina, tá? Independente da idade gestacional que ela estiver. 1 semana, 2 semanas, 20 semanas, deve procurar a unidade e tomar a vacina de gripe, sim. Hoje, o último dado que eu peguei ali no Centro de Saúde Escola, a gente já vacinou em torno de 1.200 pessoas. Lembrando que a gente não vacina um ano inteiro. Eu estou falando da nossa área de abrangência, que é a Zona 2 e Centro. Cada unidade de saúde tem uma área de abrangência. Sim, cada unidade de saúde tem sua área de abrangência com um determinado número de população, de pessoas, né? Então, na nossa área que pega a parte do centro, não significa que quem trabalha nos comércios faça parte da nossa área de abrangência. É o habitante tá? do centro. Isso. É a pessoa que reside ali, que mora ali no centro. Zona 2 e Centro, que está dentro do que foi preconizado pela Secretaria do Estado do Paraná, pode procurar nossa unidade para estar fazendo a vacina, sim. Tá? Então, hoje a gente já vacinou mais de 1.200 pessoas. Então, assim, é um número grande e a gente procura, assim, não só vacinar, mas orientar também a pessoa, né? Que não é porque, eu não tomei vacina, eu estou fora da faixa. Mas se você é uma pessoa saudável, você tem as orientações, você não vai sair na rua e vai pegar a vacina. Né? Precisa, não vai pegar a doença, né? Precisa ter um contato para você adquirir esse vírus. Então, é muito importante, principalmente, orientar as pessoas sobre as precauções, né? O que ela deve evitar. Porque as pessoas acham assim, não vou pegar gripe se eu tomar vacina. E, na verdade, não é assim, né? Não é se você não tomar a vacina que você vai pegar a doença. E se acontecer um caso, como aconteceu numa cidade próxima a nós, que a população em peso foi às unidades de saúde buscar vacina e não tinha a quantidade exata e começa a reivindicar, a reclamar, como é que a gente pode fazer para orientar as pessoas, professora, que vão à unidade de saúde e às vezes não tem a vacina? O que precisa ficar muito claro é em relação à divulgação de informação errada, né? Na epidemiologia, na saúde coletiva, quando você faz uma divulgação errônea em relação ao que se dá disponível, você gera comportamento alterado, as pessoas perdem a razão, né? Não sei se você já assistiu aquele filme Ensaio sobre a Cegueira. Sim. Então, ele trabalha muito isso, né? O comportamento da população diante de uma situação inesperada e inevitável, né? Então, é o que acontece. Quando eu divulgo uma informação inadequada, eu gero na população uma expectativa e um direito que se autodetermina esse direito, né? Então, o que é importante saber? Essa campanha de imunização, ela veio para um grupo prioritário. Qual é esse grupo, né? É a população acima de 65 anos, gente? 60 anos. 60 anos, né? A gestante, a questão da criança, e que agora nós estamos numa fase 2, que até então era só até 2 anos, e agora está indo até 5 anos, né? Profissionais de saúde e cuidadores de ambientes coletivos, como professores, cuidadores de idosos. Então, a vacina vem para esses grupos. Então, eu preciso ter essa consciência, né? E aí, aquilo que a Jaqueline falou, se eu tiver uma boa situação de alimentação, boas condições de higiene, não trabalho em locais de aglomeração, né? Eu uso álcool gel, eu carrego álcool gel no meu carro, na minha bolsa, em cima da minha mesa, né? Então, é uma prática que você pode adotar e que isso ajuda bastante. Carregar um lenço, não confundir sintomatologia. Então, tudo isso na saúde é sempre assim, nunca é uma situação isolada. Então, fala assim, gripe, eu estou com 38 de febre, eu estou com gripe H1. Não, eu preciso associar algumas coisas, né? Ambiente, situação de saúde, situação nutricional, imunidade, para daí eu dizer assim, eu tenho esse diagnóstico, então eu preciso de tal medicação. É um assunto sério, mas não pode cair num alarde desesperador. Exato. O site da Secretaria da Saúde tem informações sobre gripe? Tem. Qual que é o site? É o CESA, é só cesa, né, .org, Paraná, e ali ele tem o boletim, ele tem as informações, tem todas as orientações. Você tem o site aí? Tenho um outro site aqui, que é www.saude.pr.gov.br. Isso, é interessante a gente ter acesso também às informações. Claro que vocês trouxeram bastante informações pra gente, orientações, dicas, né, que são práticas e bem-vindas e válidas,
Mas a gente pode também ser curioso e fuçar também, com né? certeza. Posso falar bem rapidinho? À vontade. Aqui na Unipar nós temos o Comitê de Biossegurança, que é a professora Sandra, que é a presidente do comitê, e a Jamie e eu fazemos parte desse comitê, né? E a gente já está trabalhando com a orientação da professora Sandra, orientações com os funcionários, foi divulgado já no e-mail algumas orientações. Então, dentro da universidade, a gente tem o Comitê de Biossegurança que está trabalhando também essa questão da H1N1. Bom. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas orientações, pela aula, pela dica que vocês deram pra gente se cuidar com essa questão que é séria, problemática, pode causar morte, mas se a gente cuidar bem, a gente consegue passar por uma situação dessa. Tá? A você em casa, muito obrigado pela audiência também, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.